Reflexão da liturgia da palavra do 17º domingo do tempo comum. A partilha é o tema principal que une as leituras deste domingo e nos une como irmãos na comunidade dos fiéis. Sem partilha não há solidariedade, e sem solidariedade não haverá comunidade. Se queremos uma paróquia comunidade de comunidades, temos que começar pela solidariedade, pela partilha dentro e fora dela. Somente assim conseguiremos um mundo melhor onde não haja mais fome. A fome é sinal visível da falta de partilha. Quando vemos um país de miseráveis, logo sabemos que nesse país não há partilha. Na comunidade eclesial, isso também ocorre. Uma comunidade que não possibilita a partilha de seus bens, seus dons e talentos, é uma comunidade pobre. Ou pior, não é comunidade, é grupo de pessoas. Diante disso, temos hoje as leituras que nos ajudam a refletir sobre o tema da partilha como algo essencial para a vida em comunidade e na sociedade. A primeira leitura do livro dos Reis traz as recomendações do profeta Eliseu para que um homem de Baal Salisa, que havia levado os primeiros frutos de sua colheita para ofertar a Deus, como era costume na época, partilhasse com o povo dessa oferta. Eram aproximadamente 100 pessoas. Uma multidão, se comparada aos 20 pães de cevada e um pouco de trigo que ele tinha trazido para a oferta. O homem questiona Eliseu, pois não acredita que tão pouco seria suficiente para tanta gente. Eliseu insiste na partilha e ele obedece. Diz o texto que todos comeram e ainda sobrou. Vemos aqui um paralelismo com o Evangelho, pois ambos trazem a multiplicação dos pães, resultado da partilha. Eliseu não fez ali nenhuma mágica ou milagre, apenas ensinou o homem a partilhar. Muitas vezes fazemos ofertas a Deus, mas não abrimos nosso coração para a partilha. Achamos que temos muito pouco para partilhar e damos apenas esmolas. Porém, enquanto acharmos que temos pouco, nunca partilharemos. E o pior é que, pela ganância, nunca vamos achar que temos o suficiente, pois entendemos que devemos partilhar o que sobra e não o que nos é essencial. Há muita gente que doa, mas não partilha. Doar é diferente de partilhar. Doamos o que está sobrando, o que não nos serve mais, o que não nos interessa. Doamos aquilo que não nos vai fazer falta. E esse tipo de doação não é transformadora, porque vamos continuar acumulando e tratando os que não têm como pessoas inferiores, que devem ficar com as sobras ou com o nosso lixo. Deveríamos pensar que aquilo que não serve para nós também pode não servir para outros. Isso me faz recordar as campanhas que comumente fazemos em nossas igrejas para que as pessoas doem algo, como, por exemplo, roupas, alimentos, calçados. Quanto lixo nós arrecadamos nessas campanhas? Chegam coisas que não servem para mais ninguém, de tão velhas e estragadas que estão. Alguns usam essas campanhas para jogar fora o lixo acumulado em casa. Isso não é partilha. Partilha é dar ao outro ou aos outros aquilo que nos é importante. É partilhar o pouco que temos, porque isso vai fazer a diferença. Os textos de hoje falam de partilha e não de doação. Eliseu pediu que o homem partilhasse aquele pouco que tinha. Ao partilhar, viu que não faltou para ninguém, nem para ele, nem para as 100 pessoas que ali estavam. Pelo contrário, sobrou. Quando todos partilharem do pouco que têm, todos terão e ainda sobrarão muitas coisas. Porém, enquanto as pessoas só pensarem em si, querendo sempre mais, vamos ter sempre miséria e miseráveis, pois a falta de solidariedade é que gera essa situação. O Evangelho de hoje diz a mesma coisa com outras palavras. Jesus está às margens do mar da Galileia. As margens do mar representam o campo de missão.
Nesse campo de missão, há muitos necessitados, uma multidão. Era a multidão que seguia Jesus porque enxergava nele a esperança de um mundo novo, sem misérias, sem tanto sofrimento, porque via as maravilhas que fazia em prol da vida. Jesus enxerga essa multidão que o cerca quando ergue os olhos. É preciso erguer os olhos, estar com os olhos bem abertos para enxergar a multidão de necessitados que nos cerca. Quando olhamos somente para dentro ou em torno do nosso próprio umbigo, não enxergamos as necessidades de nossos irmãos. Precisamos ampliar nossos horizontes de fé, nossa visão teológica e espiritual, para conseguir perceber o que Deus quer de nós e o que Ele coloca no nosso caminho ou em nossa volta para ajudarmos os outros. O evangelista João não diz que Jesus teve compaixão ao ver aquela multidão de necessitados, como dizem os demais evangelistas, mas tudo indica que esse sentimento divino se apoderou dele, pois sua atitude revela isso. Somente quem tem compaixão é capaz de buscar uma solução para o problema. E essa solução não foi mágica. Muitos leem essa passagem da multiplicação dos pães como se Jesus tivesse feito a mágica para multiplicar os pães. Se ele tivesse feito isso, não seria Deus, mas um mago ou adivinho que estaria contribuindo para manter o povo naquela situação de miséria. O que ele faz é um ato grandioso, por isso é considerado milagre. Entenda aqui milagre como algo extremamente importante e transformador. Ele ensina a partilhar. Os discípulos tinham detectado que entre eles havia um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Muito pouco para uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas. Além disso, antes de falarem desse pouco, Jesus o havia questionado sobre a situação. Jesus não quis resolver tudo sozinho, e isso é mais uma prova de que ele não fez nenhuma mágica. Ele partilhou o problema com os seus discípulos e os envolveu na busca por solução. Eles tinham que ajudar a resolver o problema da fome daquela multidão, pois isso era também problema deles. Semelhante ao homem da primeira leitura, eles duvidaram se seria possível fazer isso. Muitas vezes preferimos duvidar a ajudar. Enquanto não acreditarmos que a partilha e a solidariedade são a solução, o problema da miséria e da fome não terá solução. Filipe questionou Jesus: onde vamos comprar pão para eles comerem? Ele ainda não tinha se dado conta de que não é comprando que se resolve o problema, ou seja, não é com atitudes paternalistas que vamos solucionar o problema da fome. É com a partilha que se resolve. O discípulo fala em dinheiro, em quantidade de dinheiro, mas em nenhum momento fala de partilha do que já se tem, mesmo que aquilo que se tem seja pouco. André, porém, constata que ali tem alguma coisa, mas em seguida questiona: mas o que é isso para tanta gente? André, em grego, significa homem. É a humanidade guiada por Jesus, enxergando um caminho, uma solução, uma luz no fim do túnel, mesmo que essa luz esteja quase se apagando. É essa mesma humanidade que duvida que o pouco partilhado seja capaz de mudar a situação. Diante disso, Jesus vai apontando o caminho e mostrando como proceder. É assim que ele age conosco. Faz com que percebamos a realidade que nos cerca e que encontremos uma solução. Quem espera um Deus mágico ou busca uma religião cujo Deus faz tudo pelas pessoas, se aliena e não ajuda a transformar a realidade. Deus não quer uma religião de alienação, mas de libertação. Ao propor que eles se assentem e partilhem esse pouco, Jesus propõe mudar essa realidade com a ajuda deles e com aquilo que eles têm.
Aqui a liturgia de hoje está apontando para nós o caminho para a transformação do mundo. É preciso detectar o que temos e como podemos fazer com que isso que temos sirva para todos. Quando os discípulos e a multidão presentes obedecem a Jesus, tudo dá certo. Todos comem, ficam satisfeitos e ainda sobra. Lembramos aqui aquela passagem das bodas de Caná, quando Maria pede que os que sirvam na festa de casamento obedeçam a Jesus. Bastou obedecer e o problema da falta de vinho foi solucionado. Bastou que os discípulos e a multidão obedecessem a Jesus, sentando e partilhando o pouco que tinham entre eles para o problema ser solucionado. É assim que funciona na comunidade e na sociedade. Quando uma comunidade ou sociedade tem muitos problemas, muitas carências, é sinal de que não está partilhando. As pessoas não partilham, surgem as desigualdades, as carências e até mesmo as misérias. País rico é país sem pobreza, dizia um slogan do governo passado. Mas não é bem assim. País rico é país que partilha seus bens, que distribui bem a sua renda, que não permite que uns poucos acumulem tanto e tantos passem necessidade. Um país onde as pessoas aprendam a partilhar e não roubar para acumular. País que assim procede é um país de miséria, mas país que partilha é país de riqueza. É esse o ensinamento que encontramos hoje na liturgia da palavra. Para isso é preciso que sejamos humanos, humildes, amáveis, pacientes e suportemos uns aos outros no amor, diz a carta de São Paulo aos Efésios, que temos na segunda leitura. Somente mantendo entre nós os laços da paz, conservaremos essa unidade e essa solidariedade. Temos que enxergar a comunidade como corpo, diz o apóstolo nessa leitura. Quando vemos a comunidade como corpo, sentimos em nós as dores dos nossos irmãos, sentimos o sentimento divino da compaixão. Enquanto não virmos o mundo como um corpo, não sentiremos em nós a dor daqueles que não têm o essencial para viver. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.